Joana d'Arc, por ela mesma. Hermance Dufour. Capítulo 2. La Hierran praguejava sem parar, o que me afligia demasiado. Eu tentava reprimi-lo, sem sucesso. Ele me fazia belas promessas, tão rapidamente esquecidas quanto feitas. Um dia, quando eu o repreendia, ele me disse: "Ah, senhora Joana, eu já devia ter compreendido. É fácil falar. Mas, se a senhora tivesse sido educada como eu, no ambiente militar, a senhora xingaria como um diabo. A senhora me faz caminhar como uma criança. Graças à senhora, eu esvaziei minha velha bolsa. Porém, por todos os diabos do inferno." Ele viu, pela minha atitude, que ainda lhe escapara uma falha, e disse logo: "Desculpe-me, não é minha culpa, saiu sem eu pensar, mas nesse caso acalme-se." Disse-me ele, vendo que suas explicações começavam a me irritar. "Por todos os diabos, eu ficarei mudo como um peixe." "Você não precisa," interrompi-o, já impaciente, "fazer um xingamento para prometer que não vai mais xingar? Mas, já que você tem necessidade absoluta de fazê-lo, xingue em nome de sua bengala." "A senhora encontrou a solução," disse ele, encantado com esse arranjo. "A senhora é uma moça hábil. Eu vos cumprimento por todos os dias, pela minha bengala, quero dizer. Eu não acreditava que a senhora fosse tão bem informada." Durante os primeiros dias de maio, chegaram novos comboios e novas tropas. Eu me mantinha sempre à frente de uma tropa, entre a cidade e os inimigos, para impedir que a invadissem e para proteger a entrada dos víveres e dos soldados. Porém, não tive nada para fazer. Os ingleses não se mexeram e continuaram a nos deixar passar tranquilamente, olhando-nos do alto de seus fortes. Logo que os víveres entraram na cidade comigo, os capitães se despediram para voltar a Blois, onde fariam um conselho com o arcebispo de Reims, chanceler da França, e com outros importantes personagens, para saber o que deveríamos fazer. Eles enviaram comboios, como já dissera antes, a cada dia, preparando um ainda bem maior que os capitães que me haviam acompanhado. Resolveram levar a fim de ficarem comigo para defender Orleans. Eu lhes disse para passar pela Beauce, o que evitaria o problema dos navios e os obstáculos imprevistos que esse tipo de transporte sempre suscita. Dessa vez, eles me ouviram e vieram por esse caminho, que era defendido pela maior fortaleza que os ingleses tiveram nesse cerco. A fortaleza tinha o nome de Londres. O comboio chegou em Orleans no dia 3 de maio, à noite, sem ter encontrado nenhum obstáculo. Entretanto, apesar de saber que os ingleses não se mexeriam, fui ao seu encontro com o conde de Dunois e algumas tropas. Várias palavras que o conde de Dunois deixou escapar me fizeram suspeitar que escondiam algo importante. Achei que fosse a hora da chegada de Fastol, chefe inglês, que devia levar os reforços aos sitiantes. Eu disse energicamente ao bastardo: "Bastardo, peço-lhe, em nome de Deus,
que me informe a hora exata da chegada de Fastol, porque, se isso ocorrer sem que eu o saiba, mando cortar sua cabeça. Essa ameaça, que eu não teria colocado em execução, era necessária para domar a insubordinação dos chefes que agiam segundo seus caprichos, comprometendo frequentemente com essa atitude os interesses do rei e da França. Ela teve como resultado o de me impor ao bastardo e aos capitães que tiveram, a partir de então, mais deferências para comigo. No dia seguinte, os capitães que haviam chegado no dia 3 saíram à noite sem me avisar. Eles atacaram a Bastilha de Saint-Loup, que o senhor de Taillebourg trazia bem munida de soldados e de víveres e que era extremamente fortificada. Eu, prostrada por causa do cansaço dos dias precedentes, estava dormindo nessa hora quando Santa Catarina me acordou e disse: Joana, arma-te rápido e vai até o forte de Saint-Loup, que os franceses atacaram inoportunamente. Eles recebem, nesse momento, a pena de sua imprudência. Alguns deles já estão mortalmente feridos. Vai ao encontro deles e tu os trará triunfantes. Ela também indicou o caminho que eu deveria seguir. Na casa só estavam a filha dos senhores e meu pajem. Chamei-o, mas ele julgou oportuno não me responder, preferindo que sua companheira viesse me prestar serviço. Impaciente por não vê-lo, resolvi ir buscá-lo. Pode-se imaginar o pavor que minha presença na sala causou a Louis e a filha de Jacques Boucher. Ela se escondeu e ele balbuciou algumas desculpas, que não escutei durante muito tempo. Eu lhe disse para ir rapidamente selar meu cavalo e trazê-lo para mim. Após tentar inutilmente vestir minha armadura, resolvi chamar Charlotte, filha do tesoureiro, a fim de que me ajudasse nessa tarefa extremamente importante, porque, da maneira que ela fosse feita, dependia muitas vezes a vida daqueles que a carregava. Vendo que ela era mais desajeitada que eu e que desse jeito não acabaríamos nunca, a impaciência começou a tomar conta de mim, quando Louis, que trazia meu cavalo, veio me socorrer, devolvendo-me também o bom humor. Montei de imediato e me pus a galope, seguindo a direção indicada por Santa Catarina. Cheguei, estandarte ostentando face aos franceses que, me vendo, se encheram de nova coragem. Logo forçamos os ingleses do forte a se retirarem para o campanário, contra o qual iniciamos imediatamente o ataque. Taillebourg fez vir uma grande quantidade de ingleses de outros fortes para socorrer o de Saint-Loup. Porém, os chefes militares que haviam ficado na cidade velavam sobre nós. Vendo o perigo que corríamos, eles deixaram Orleans imediatamente, com várias tropas, que colocaram em posição de batalha. Taillebourg, vendo que estávamos prontos para recebê-lo, fez retornar seus ingleses
e abandonou a Bastilha que, em menos de 3 horas, estava inteiramente em nosso poder. Alguns de nossos inimigos, que se retiraram para o campanário, vendo que não podiam se defender mais, pegaram roupas de padres e de religiosos, esperando que elas servissem de salvação contra a fúria dos inimigos que queriam matá-los. Eu, porém, salvei-os, mostrando dessa maneira aos franceses que seria melhor mantê-los prisioneiros. 174 pereceram nesse ataque, 200 foram presos. Todos os franceses, tão logo a fortaleza foi conquistada, puseram-se a demoli-la. Não ficou pedra sobre pedra. Nós a incendiamos logo após a retirada dos alimentos e de tudo o que julgamos poder nos ser útil. Encontramos grande quantidade de víveres. O senhor Taibu os tinha fornecido abundantemente alguns dias antes. Em triunfo, levamos tudo para Orleans. Fomos logo à igreja render graças a Deus por esse brilhante sucesso. Os sinos, com seus sons alegres, celebraram também essa vitória. E acabaram por levar mais desânimo ao coração dos ingleses, consternados com essa perda. No dia seguinte, 5 de maio, dia da Ascensão, os chefes militares realizaram um conselho, do qual eu participei. De volta à cidade, ditei uma segunda carta, assim concebida. Aos ingleses, da parte do verdadeiro Deus, eu ordeno que abandonem seus fortes e que voltem para seus lares. Lembrem-se de que vocês não têm nenhum direito ao reino da França e que Joana, a donzela, fará com que se arrependam dessa temeridade, caso desobedeçam às suas ordens. Eu enviarei minhas cartas de uma forma mais conveniente, caso vocês retenham prisioneiros, os arautos portadores das mesmas, o que me obriga a incumbir uma flecha para a realização desse serviço. Eles me responderam com injúrias. Enviei uma terceira carta pelo mesmo modo. Ela não teve maior sucesso. Eu disse, algumas linhas acima, que os chefes militares se reuniram em conselho, do qual eu tomei parte. Discutimos longamente se deveríamos atacar Fastol, que trazia reforços consideráveis para os inimigos, antes de sua junção com a armada inglesa, bastante enfraquecida naquele momento pela retirada do Duque de Borgonha. A maioria queria que atacássemos o forte. Essa opinião, que era a minha também, prevaleceu. Eu queria que fôssemos, com todas as forças de que dispunhamos, à Bastilha de Saint-Laurent, onde estavam o senhor de Taibu, os principais chefes militares e toda a sua elite. Entretanto, os chefes militares, longe de seguirem meu conselho, não quiseram fazer nada nesse dia, por causa da sua santidade. Era a festa da Ascensão. Apesar de ter garantido a eles a nossa vitória e de lhes dizer que era o tempo certo de tomar esse forte, eles decidiram que começaríamos a atacar as fortalezas que defendiam a Solonier, para poder assim receber, sem dificuldades,
os alimentos vindos de Berry e de outras regiões. Ao mesmo tempo, eles terminaram a reunião. Voltei para casa extremamente descontente com a atitude deles e com o pouco caso que faziam da minha opinião. Fui nesse dia desafiar os ingleses que estavam no forte de Churrella. Desejava há bastante tempo intimá-los a acabar com o cerco de Orleans e a voltar para suas casas. Eles me responderam com injúrias, as mais grosseiras, que me fizeram desabafar em lágrimas, mas que serviram para estimular ainda mais minha coragem. Na sexta-feira, 6 de maio, atravessei a região do Loire, à frente de 400 franceses, diante de Grácidas, que comandava o forte de Churrella. Essa fortaleza estava sendo defendida por 500 homens, a elite das tropas inglesas. Imediatamente, ele retirou suas tropas, que se encontravam no forte de Saint-Jean-le-Bran, e elas foram aumentar a guarnição que protegia a Bastilha dos Angustins. Para evitar que eles a retomassem novamente, mandei incendiar o forte Saint-Jean-le-Bran. Apesar da maioria dos meus soldados não terem ainda atravessado o rio, não me encaminhei diretamente para o forte dos Augustins e, com a ajuda daqueles que me acompanhavam, logrei implantar meu estandarte sobre essa bastilha. Os ingleses do forte gritaram tanto que foram escutados pelos soldados da fortaleza de Saint-Privé, e estes saíram em grande número para ir socorrê-los. Todos os inimigos que vinham da fortaleza de Saint-Privé gritaram para alertar os dos Augustins. Meus soldados, apavorados com esses gritos, fugiram logo. Forçada a segui-los, formei a retaguarda. Percebendo que nós abandonávamos o ataque, os ingleses apareceram numerosos para nos perseguirem. Fizeram isso gritando e cobrindo-me de injúrias de toda espécie. De repente, fiz meia volta com alguns de meus soldados, os mais valentes da tropa, e fomos direto sobre os ingleses, atacando-os vigorosamente. Apavorados ao ver que eu retomava as rédeas da situação, eles fugiram. Consegui, finalmente, reunir todos os meus franceses que, envergonhados por terem fugido com medo de tão pouca coisa, perseguiram os ingleses com furor até dentro do forte dos Augustins, onde eles se refugiaram como puderam. Finquei meu estandarte sobre os fossos, incentivei meus soldados a cumprirem com seu dever e a apagar, através da coragem e da tomada do forte, a vergonha com a qual eles acabavam de se cobrir. Após combater longo tempo e sem o menor sucesso, falava-se da retirada. Eu, porém, consegui fazê-los ficar. E após um combate sangrento, nós invadimos todo o forte. Fui ferida no pé por uma armadilha. Os ingleses eram numerosos nesse forte. Foram todos massacrados, apesar de minhas ordens e minhas orações. Encontramos no local grande quantidade de víveres e riquezas de várias espécies. Pegamos tudo para levar para Orleans e incendiamos a Bastilha dos Augustins.
Só restou, ao lado da Soloner, o Boulevard e o forte de Turrella, que protegiam a entrada da ponte construída sobre o rio Loire neste local. Enviei para lá a maioria dos meus soldados para formar o cerco e voltei a contragosto a Orleans. Gostaria de ter me reunido aos meus soldados de Turrella para compartilhar com eles o perigo e para encorajá-los. Os capitães, porém, se opuseram a essa ideia. Logo que cheguei ao hotel, pedi que colocassem um curativo sobre minha ferida, que, aliás, era superficial. Preocupada com meus soldados que ficaram em Turrella, não consegui fechar os olhos durante toda esta noite, durante a qual os ingleses que estavam no Boulevard de Saint-Privé atravessaram o Loire com seus barcos após incendiar o forte que eles tinham abandonado. Foram para a Bastilha de Saint-Laurent. A viva claridade que emanava do incêndio do forte de Saint-Privé aumentava ainda mais meus alarmes. Eu temia que os ingleses nesse boulevard atacassem os franceses que se encontravam em Turrella. Mal colocaram o curativo em minha ferida, os chefes militares de Orleans e todos aqueles que estavam nesta cidade, a mando do rei, vieram me procurar para deliberar sobre o que deveria ser feito. Os que vieram a mando do rei só o fizeram porque achavam que não poderiam agir de outra forma, porque só bem contrariados é que seguiam as ideias de uma mulher, preferindo as suas às minhas. Minha opinião foi a de atacarmos o forte de Turrella no dia seguinte, na aurora, e de atravessar o rio Loire com todos os soldados de que pudéssemos dispor. Os capitães de Orleans aplaudiram com entusiasmo esse projeto. Entretanto, os capitães a mando do rei o acharam ruim, como de hábito. À meia-noite já estava de pé para dar minhas ordens. Enquanto me arrumava para montar a cavalo, Jacques Boucher, meu anfitrião, veio me dizer que ele acabara de comprar vários peixes e me convidou para comer junto com ele e sua família. Respondi-lhe: meu Jacques, só comeremos no jantar para o qual eu voltarei passando pela ponte, ferida, é bem verdade, mas vencedora dos ingleses e senhora de Turrella. Durante a noite, os burgueses de Orleans tinham feito os preparativos necessários para o ataque que eu imaginara e deram ordens para aqueles que deveriam me acompanhar estarem a postos para sair assim que o sol despontasse. Pus-me finalmente ao comando das tropas, certa da vitória que eu lhes havia prometido. Atrás de nós vinha um corpo de tropas, carregando tábuas, pranchas de madeira, tudo enfim que eu acreditei poder nos ser útil, tanto para reparar rapidamente a ponte, para podermos atravessar o rio Loire, como para formar o cerco em torno da cidade. Tinha sob minhas ordens 500 franceses. Atacamos vigorosamente os ingleses, e eles se defenderam da mesma forma. Nós nos combatemos até às 16 horas, sem que o menor sucesso nos encorajasse. O bastardo de Orleans e os capitães, vendo que não avançávamos e que já era tarde, decidiram que deveríamos nos retirar com a artilharia para a cidade até o dia seguinte. Nesse momento, uma flecha veio me ferir gravemente a garganta. Retirei-me imediatamente para um canto
Desarmei-me e estanquei o sangue, que corria abundantemente de minha ferida. De repente, vi Santa Catarina, que me disse: Joana, os franceses combateram até agora sem sucesso. Porém, coragem. Eles conquistarão hoje o Boulevard e o Forte e voltarão vitoriosos para Orleans. Montei imediatamente a cavalo e fui pedir ao bastardo de Orleans a graça de ficar ainda algumas horas, assegurando-o de nossa vitória. Corri em seguida até a base do forte e lá finquei meu estandarte gritando: Coragem, franceses, eles são nossos! Escutando-me falar assim, eles redobraram os esforços. Os ingleses, tomados por um terrível pânico, abandonaram o Boulevard e se retiraram para Tuilhela. Nós, porém, logo nos apossamos de tudo. Glácidas, outros chefes ingleses e todos aqueles que não foram mortos ou feitos prisioneiros quiseram se retirar para seus fortes. Mas a ponte levadiça caiu dentro do rio Loire, que engoliu em suas águas todos os inimigos. Dos 500 ingleses, 300 foram mortos e 200 aprisionados. Essa importante conquista resultou na liberação da passagem da Solonier e na consternação dos corações ingleses. Senhora de Tuilhela, mandei incendiar a cidade e consertar imediatamente a ponte para poder atravessar o rio Loire com facilidade. Voltamos triunfantes para Orleans às 18 horas. Não se pode imaginar a alegria dos cidadãos. Vieram em multidão até meu hotel, cobrindo-me de agradecimentos e de ações de graças. Assim que cheguei, fiz-me desarmar e tratar o ferimento que, felizmente, não era perigoso, embora fosse sério. Só tomei um gole de vinho e fui deitar-me, após ter ordenado retirar, de dentro do rio Loire, o corpo de Glácidas, o inglês, que mais me xingou, e mandar entregá-lo a seus compatriotas. Os ingleses, durante a noite de 7 para 8, fizeram uma grande reunião para deliberar se deviam ficar ou levantar o cerco, tendo esta última opinião prevalecido. Domingo, 8 de maio, eles saíram de suas bastilhas com os prisioneiros que fizeram e se puseram em posição de batalha ao lado da Beauce. De comum acordo com o bastardo de Orleans, com os capitães e com os chefes de guerra, nossas tropas saíram e se colocaram em posição de batalha, na mesma ordem que as tropas inglesas. Eles não esperaram que nós os atacássemos. Entraram precipitadamente, uma parte na direção de Jargeau e o restante na direção de Mensuloir, abandonando seus doentes, seus viveres, sua artilharia, etc. Os chefes militares quiseram persegui-los
Eu, porém, tinha horror de espalhar o sangue humano inutilmente, o que me fez proibir a perseguição e querer que os deixássemos livres durante todo esse dia. Assim, Orleans foi libertada em 8 de maio de 1429. Os ingleses perderam em 3 dias de 6.000 a 8.000 soldados. Assim que eles partiram, enviei Etienne, senhor de Vignola, chamado Leher, e Ambroise, senhor de Loré, acompanhados por cerca de 120 lanceiros, para observar sua atitude, a fim de contar tudo ao rei. Eles o seguiram durante 3 léguas e voltaram à cidade para me dizer que os inimigos se refugiaram em Jargeau, no Maine-Soloir, na Buroncy e em todas as cidades que eles possuíam ainda ao lado da Loire. O conde de Soffet enviou correspondência para prevenir Jean, duque de Bedford, do que acabara de acontecer. O duque encontrava-se então em Paris, temendo que a notícia das vitórias conquistadas pelos franceses levasse os parisienses a voltar à obediência do rei e a se levantarem contra os ingleses. Partiu logo de Paris e foi ao bosque de Vincennes, onde convocou imediatamente militares de vários lugares. Vieram poucos, pois os que eram da região de Picardy e outros que eram do partido dos ingleses os abandonaram. Desde que não existia mais nada a temer por parte dos ingleses, todos os habitantes de Orleans saíram da cidade e foram para as bastilhas que tinham sido abandonadas e as queimaram, e também as fortificações. Encontramos uma grande quantidade de víveres e riquezas de toda a espécie, principalmente de artilharia e de munição de guerra, que eu fiz transportar para a cidade. Ateou-se fogo às bastilhas e aos boulevards, com gritos de contentamento. Um capitão chamado Bourg-les-Barres fora aprisionado pelos ingleses. O senhor de Taillebourg tinha confiado sua guarda a um Agostino, seu confessor, inglês de nascença. Este quis levá-lo para a tropa inglesa, mas Bourg-les-Barres não concordou. Aproveitando-se de uma oportunidade em que estava sozinho com o monge, propôs a ele que o levasse até Orleans em seus ombros. O bom monge não apreciou essa fantasia, vendo, contudo, que não podia resistir aos seus insistentes pedidos, e menos ainda aos seus punhos. Resolveu obedecer e carregou-o em seus ombros. Eu recebi corretamente o capitão, que chegou sobre sua montaria de espécie única, e prendi o Agostino, que nos foi bem útil em seguida, revelando-nos segredos importantes. Carlos VII, durante essa feliz modificação da sorte, ficara em Loches, em sua indolência habitual. Ele estava, aliás, retido por Agnès Sorel e por seus protegidos, aos quais eu incomodava sobremaneira. Após alguns dias de descanso, fui para Orleans, apesar
dos meus anfitriões quererem me deter. Minha ferida ainda não estava curada, contudo, pus-me a caminho no dia 13 de maio, acompanhada pelo bastardo de Orleans, por Etienne Vinol, conhecido de La Hère, e por todos os chefes militares, para ir até Loches, dar conta ao rei Charles do sucesso de nossas empresas. Fizeram-me uma esplêndida recepção na corte. Gostaria de partir imediatamente para retirar os ingleses dos lugares que eles invadiram e levar o rei para Reims, onde ele deveria ser sagrado. Até então, o sucesso sempre coroara minhas atividades, bem como todas as minhas promessas se concretizaram. Entretanto, o rei e seu conselho hesitavam ainda em ir para Reims. Essa dúvida era de certo modo justificada pela temeridade da empresa. Seria preciso, para chegar até a capital de Champagne, então em poder dos inimigos, atravessar com forças pouco consideráveis um país repleto de ingleses. O rei reuniu vários conselhos em Tours. O resultado final dessas conferências foi o de convocar nobres e militares de todas as localidades. O comando dessas tropas foi entregue ao duque Jean d'Alençon, de comum acordo comigo. Tínhamos ordens de expulsar os ingleses que estavam nas margens do rio Loire. Após o encerramento dos conselhos, o rei me chamou para uma audiência particular. Ele me falou durante muito tempo sobre a guerra e sobre o futuro da França, elogiando, segundo suas próprias palavras, os meus grandes feitos. Observei sua postura constrangida. Adivinhei facilmente a razão da audiência particular. Era então uma mostra de estima muito pouco comum, mas eu tive o cuidado de não apressá-lo a se explicar, nem de deixá-lo aproveitar essa ocasião em que, durante cerca de 2 horas, estive a sós com ele. Antes da partida, os capitães se despediram do rei, e eu os acompanhei, apesar do que fez Agnès Sorel, para impedir o rei de ter nova audiência comigo, coisa que ela temia acima de tudo. O duque de Alençon ia montar a cavalo, quando a duquesa, sua esposa, veio, banhada em lágrimas, jogar-se em seus braços, suplicando para que ele não partisse. Eu a tranquilizei, assegurando que traria seu marido de volta, são e salvo. Fim da primeira parte. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Lucas 22, versículos 15, 16 e 21.